Ela é Bianca Peverali, diretora comercial e de marketing do Grupo Vikings. Hoje, né, a mulher ela ganhou realmente, ela vem ganhando um grande espaço. Recentemente eu peguei um voo, o comandante era uma mulher. Na verdade, a liderança feminina, né, ela tem alguns vieses, né, ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma força. A liderança ela tem que inspirar, ela tem que trazer força, mas ela também traz um cuidado. Muitas vezes você não você vai cobrar, mas você vai tratar de uma maneira um pouco mais cautelosa, talvez. Obviamente, cobrança é a nossa principal fortaleza. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Conexão Segura. Conexão Segura é uma iniciativa da Alert System em parceria com o CT Hub. Esse espaço foi criado para conectar profissionais de diversas áreas, promover um bate-papo descontraído, onde os nossos convidados podem compartilhar um pouco da sua trajetória, dos seus aprendizados e até mesmo da visão de futuro sobre o mercado e sobre os seus negócios. Aqui nós falamos de pessoas, de liderança, de empreendedorismo, de tecnologias aliadas aos negócios. Então, sinta-se bem à vontade para trazer todas as experiências. Hoje eu estou com uma convidada muito especial que eu vou começar apresentando para vocês do fim para o começo. Ela, segundo ela, é apaixonada por viagens e novas experiências. Não parece nada comigo, quase não gosto de viajar. Acredita que o aprendizado contínuo e a troca de vivências são fundamentais para o desenvolvimento pessoal e profissional. Na vida pessoal, ela que é mãe de 2, tenta buscar o equilíbrio entre a carreira e os momentos que realmente importam, dedicados ao seu tempo à família e aos filhos. Ela é Bianca Peverali, diretora comercial e de marketing do Grupo Vikings. Um prazer ter você aqui hoje, Bianca. A Bianca atua há mais de 15 anos nas áreas comerciais e de desenvolvimento de negócios, com sólida experiência em gestão de equipes, relacionamento com clientes e estratégias voltadas ao crescimento sustentável desses negócios. É formada em letras, possui pós-graduação em gestão de pessoas, certificação em Life Coaching e MBA em gestão, liderança e inteligência artificial. Bastante coisa, hein? Sim. Unindo uma visão humanizada da liderança às mais recentes tendências de inovação e transformação empresarial. Ao longo dessa sua trajetória, se destaca pela capacidade de conectar as pessoas, acho que o network é o seu maior forte aí, pelo menos pelo que eu já ouvi falar, desenvolver talentos e impulsionar resultados por meio de uma liderança estratégica, inspiradora e orientada ao crescimento. Bianca Peverali, novamente, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito esse convite. Para mim é uma honra receber uma mulher aqui hoje, também, né, que tem aí tanta experiência como você e já passou por grandes empresas, que você vai contar um pouquinho para a gente, né? Mas, fala um oi para nossa audiência. Olá, é um prazer estar aqui. Você falou praticamente tudo já de mim. Realmente, eu sou Bianca Peverali, sou diretora atualmente numa empresa chamada Grupo Vikings, né, diretora comercial e marketing. Estou há mais de 15 anos nessa área de facility, sempre atuei na área comercial, trabalho desde os meus 19 anos e a área de facilities foi uma área que realmente me encantou. É uma área que tem muitas novidades, né? Eu acho que de 15 anos para cá ela teve um grande avanço, né? A gente vem crescendo muito. Quando eu comecei, ainda falava-se muito em serviços gerais, né? As empresas elas não eram conhecia o que era facility. Segmentadas desta forma, não existiam áreas, né, especializadas em clientes, né? Muitas vezes era o gerente de infraestrutura, a área de RH. Eu acho até interessante contextualizar para a nossa audiência o que é Facilities. A gente já teve um capítulo aqui que a gente trouxe uma pessoa muito importante, né, um diretor da CBRE, Roberto Silva, que falou muito bem sobre esse tema, mas ainda muita gente não conhece, né? É verdade. Facilities é um termo usado internacionalmente, mas aqui no Brasil ainda é um pouco de... Às vezes tem empresa que não conhece. Facilities, o que é essa área mesmo? Exatamente, né? Então, assim, o Facilities é uma área que
cuida, digamos assim, da infraestrutura, né, do conforto dos funcionários, da segurança. É a área que é tudo aquilo que não é o core do cliente, né? Então, hoje, dentro do Grupo Vikings, né, nós atuamos com a parte de facilities, muito forte a vertical em limpeza, jardinagem, copeiras, portaria, mensageria, enfim. E nós temos também a parte de segurança humana, né, acoplada aí também à tecnologia, que a gente vem crescendo também, muito próximos aí também a Alert, né? Mas a área de facilities, como você falou, né, eu acho que de 15 anos para cá, realmente que está tendo uma grande evolução. E falando em networking, né, você falou que eu tenho muito networking, eu acho que a área comercial, ela precisa estar nos eventos, fazer networking, né? A área comercial hoje, o comercial que fica sentado ali esperando as coisas acontecerem, elas não acontecem sozinhas. E o mercado se modifica muito. A gente vê uma evolução muito grande, principalmente dos próprios compradores. Antigamente, um comprador ficava 20 anos numa posição. Sim. Hoje, se você não se conecta com as pessoas, se você não rapidamente entende ali quem é o influenciador, quem é o decisor, quem é a pessoa que vai te conectar e estar alinhado à cultura da empresa, o que você realmente quer do seu planejamento dentro da área comercial, você perde time de bid, você perde oportunidades, né? Então Eu tenho a impressão que o Facilities ficou muito conhecido na pandemia. Porque muito mais. Ele foi muito necessário. Então, teve um momento que Facilities virou protagonista em todas as empresas. Porque o que se mais falava era em manter limpo, né? Era limpeza. A higienização foi olhada. E aí isso mudou de patamar, assim. Eu acho que isso passou a ser visto com outro olhar de importância, né? Acho que trouxe essa visão do quanto é necessário. Porque é isso, né? Facilities é fazer o que está por trás funcionar. Ninguém vê, né? Mas que para tudo que acontece na frente das câmeras, tem os bastidores, né? Exatamente. Então, e esses bastidores vocês que garantem que isso tudo funcione, né? Então, é muito importante e só é visto quando falta, né? Exatamente. Então, assim, você falou muito bem, na pandemia, ali em 2020, quando eu trabalhei, né, em grandes empresas como ISS, GPS, GRSA, e na época da pandemia eu estava na ISS, e eu me recordo realmente, assim, que as empresas que atuavam em outros setores tiveram uma baixa, muitas vezes, de investimento, demissões. Sim. E a área de limpeza, a gente teve uma alta, né? Então, muito mais procura, aumento de escopo nos clientes, o cliente querendo entender quais os produtos realmente que você ia resolver os problemas, como se a gente já conhecesse a pandemia. Sim, como se a gente soubesse. Mas, realmente, a pandemia foi um divisor de águas para a área de facilities. E um divisor também no sentido de criar novos procedimentos, né? Novas formas, novas boas práticas. Acho que vocês passaram a adotar uma série de outras protocolos medidas, que não eram antes. Desenvolvimento pensados. de fornecedores, produtos, né? E eu acho que as próprias empresas, né, que prestavam serviço se readequaram também, né? Porque os processos, eles precisaram ser realinhados, né? Então, as empresas procuraram mais se especializar no tema para conseguir atender as demandas, né? Legal. Bom, falando de vendas em facilities, né? Que é a sua área aí. Sim. Você já está 15 anos nessa área. Então, imagina que você carrega... Um pouquinho mais. Você carrega uma larga experiência. Você deve ter muita história para contar, assim como eu, né? Algumas não tão boas, mas outras que serviram de, talvez, gatilho para nos impulsionar a chegar onde estamos, né? Talvez por ser um mercado tão masculino, né? Um mercado machista, né? Sim. E quando eu digo machista, não é só pelo lado do homem, mas pelo lado das mulheres também. Com certeza. Né? Porque a gente sofre machismo também da mulher, né? As pessoas acham que não, mas tem muita mulher que só respeita, acha que diminui a outra, né? Não dá o lugar de fala, não acha que outra mulher pode ser tão competente ou não. Sim. Então, você enfrentou, né, nesse período, alguma coisa que te marcou, assim, deve ter mais de uma, mas talvez que você possa trazer uma história que tenha causado, assim, um impacto que pode ter sido até negativo no primeiro momento, mas que eu acredito que a gente sempre tem como ressignificar isso, no meu caso. Com certeza. Isso virou combustível para buscar mais e mais e mais e para ser melhor, porque eu acho que tem essa competição, né, a gente precisa se provar muito mais do que os homens, né, mulheres, Sim.
Eu acho que começa por aí, e isso faz com que a gente seja muito resiliente e cada vez busque mais conhecimento, mais e mais e mais. A gente acaba se destacando naturalmente. Você tem alguma história que você gostaria de contar pra gente? Tem, com certeza. Na verdade, o que eu senti ao longo do tempo, foi mais na parte de segurança. Em facilities, nem Menos, tanto. Mas na segurança eu tenho uma história realmente que marcou, assim, pra mim. Né? Eu trabalhava numa empresa chamada Provise, que era só de segurança. Né? Foi logo a primeira empresa que eu trabalhei. Era uma empresa que era focada em segurança humana e tecnologia. E eu nunca esqueço, eu fui fazer uma reunião, fui chamada para fazer uma reunião numa empresa de seguros. E aí eu era mais nova, né, uns 15 anos mais nova. Eu lembro até a roupa que eu tava, porque isso marcou muito pra mim. Eu tava com uma sainha rodadinha, branca, sabe? Uma camisa bordadinha, assim, enfim. Sentadinha na recepção, aguardando uma das diretoras da empresa. E aí ela saiu e veio na recepção assim. Mas o pessoal da empresa de segurança não chegou? Aí a recepcionista falou, chegou, essa moça que tá te esperando. Ela olhou assim pra mim. O olhar dela já me... Só veio você? Aí eu falei, sim. Pensei que ia vir aqueles homens grandes falar comigo. Eu falei, não, esse daí eu contrato para trabalhar lá no posto para você. Aqui quem vai falar sobre o projeto sou eu. E aí ela já, né, ficou... Deu uma desmontada. E aí quando a gente foi para a sala de reunião e efetivamente eu apresentei a empresa, apresentei um projeto para ela de segurança, alinhado segurança humana com segurança eletrônica, no final da reunião ela me pediu desculpa. Né? Ela me pediu desculpa, ela falou, olha, primeiramente eu quero te pedir desculpa, porque quando eu olhei ali na recepção, realmente eu procurei um homem para falar comigo, falar de segurança, por mais que eu seja mulher, eu sou a dona da empresa, praticamente ela era uma das sócias, mas eu esperava que viesse realmente só homens falar comigo, e assim, você me surpreendeu, eu gostei muito do que você me apresentou, a gente vai avançar para o projeto técnico, tal. Então assim, aquilo marcou para mim, porque como você falou, muitas vezes a gente recebe, sim, olhares, né, preconceituosos, machistas de alguns homens, né, quando você está num ambiente falando de segurança, mais de segurança, né, facilities nem tanto, às vezes acontece, mas a gente tem muito mais mulher em facilities do que em segurança. Sim. Mas isso me chamou muita atenção por ter vindo de uma mulher. Né? Então assim, porque hoje, né, a mulher ela ganhou realmente, ela vem ganhando um grande espaço. Recentemente eu peguei um voo, o comandante era uma mulher. Sim. Né? Hoje é bem comum, né, até. Hoje é muito comum, mas assim, se você falasse isso há uns anos atrás, como assim uma mulher, né, pilotando um avião? Exatamente. Então, eu estive recentemente também numa implantação lá no Rio de Janeiro, de um grande cliente nosso, que fabrica tubos de extração de petróleo, né? Aqueles tubos gigantescos, sim, assim. E uma mulher de 1,5 metro que guiava um robô ele tinha mais ou menos uns 20 metros de altura, né? Que ele issa Então, assim, era uma menina, assim, imagina, um guindaste, como se fosse um guindaste, um robô, é gigante, é um robô mesmo, né? Um carro, robô. Aí eu falei, gente, quem que tá guiando aquele? Aí eu vejo a menininha atrás parecia um videogamezinho, assim. Um joystick. Então, assim, a mulher, ela ganhou um espaço hoje, e ela vem ganhando, né? Sim. E a gente fica muito feliz quando a gente pode falar sobre isso. Porque nós queremos ser ouvidas também, não é questão de feminismo, não porque eu não entro nessa... Eu acho que é isso, né? É uma questão de... Tem muita mulher que merece. Né? As mulheres, elas estudam o dobro do que os homens, isso já é comprovado. Porque a gente tem que se provar a todo momento também. Para ocupar o mesmo lugar, ela faz o dobro, ela não faz a média. A gente tem que sempre estar ali se provando que nós somos capazes, que nós estamos, né, ali para fazer a diferença. E também porque naturalmente eu acho que a gente já nasce, né, com essa coisa que a gente nasce com um olhar muito para a família, para o núcleo familiar, a gente direcionada para isso, né? O homem, ele nasce com a visão do coletivo, né? O homem olha já para o coletivo, ele já é agressivo e competitivo por natureza, né? Porque é a questão de sobrevivência, então ele é mais autoconfiante naturalmente. Sim. Ele já nasce autoconfiante. Eu tenho um menino, né? Eu tenho um filho e eu posso dizer pelo meu filho, porque eu falo, meu Deus, o menino já veio pronto, né? Ele já se acha bom em tudo, ele não precisa falar nada para ele, porque ele já se acha. Ele nem mas ele já se acha. E assim, quanto a menina, eu olho para minha sobrinha e vejo ela querendo, nossa, eu não sou boa nisso, eu preciso fazer mais. E a gente tem muito disso, a gente se sabota muito. Eu não sou boa o suficiente, eu não sei fazer bem. A gente diz isso muitas vezes. E isso é uma coisa tão intrínseca que a gente nem percebe.
né? Então, por isso que eu acho que sempre que a gente fala disso, a gente traz luz, assim, para as outras mulheres não se sentirem sozinhas. Exatamente. Porque independente de que estágio a gente esteja, né? Hoje você está ocupando um cargo de diretora, eu ocupo um cargo de CEO. E todos os dias eu sou provada. E todos os dias eu não acho que eu sou suficiente. Todos os dias verdade. eu não acho que eu sei tudo. E nunca, né? E todas as vezes que eu sento aqui para fazer esse episódio, fazer um episódio do podcast, eu acho que não vai ser o melhor momento, que eu podia fazer melhor. Mas é sobre isso. Os homens, eles vão lá e fazem. Eles nem se criticam. Eles nem pensam duas vezes, né? Sim. E nós não, a gente tem isso. Eu acho que isso vem mudando, mas ainda vejo esse comportamento muito. Comparando crianças crescendo mesmo, a gente já percebe. Você tem menino e menina? Eu tenho 2 meninos. 2 meninos? Então você tem sofre do mesmo mal que eu. 2 meninos, um de 5 e um de 8. Exatamente. E é isso. Legal. Acho que essas histórias que marcam, a gente até gostaria. Eu tenho muitas, não posso nem começar a contar, também. Porque senão a gente não vai sair daqui. Não vai sair. Esse é um tema que... Mas mudou, né? Mudou essa questão de como você vê a mulher que chega hoje no mercado, né? Do que a mulher, na minha época, falando aí de 30 anos atrás, quando eu comecei nesse mercado, era realmente um mercado muito militarizado, né? O mercado da segurança em si. Eu comecei lá na Grabber, enfim, né? Aí tem uma história aí com o fundador da Vikings, né? Que é o seu Lars, por quem eu tenho profunda admiração, muito carinho, né? É um ícone desse mercado. E naquela época o próprio Lars tinha muito preconceito com mulheres na área comercial, né? Ele mesmo, na época que eu entrei, assim, eu fui uma das primeiras pessoas a entrar, mulheres, né, na área comercial. Eu entrei para a área de sistemas e logo depois de mim entraram algumas mulheres para a parte de segurança patrimonial, porque ele não achava que a mulher ia ser ouvida. O seu Lars, trabalhar com ele, primeiro é uma honra, né? Eu acho que a gente aprende a todo momento, né? Mas também é um grande desafio, porque ele é o eterno inconformado, né? Ele sempre vai te trazer para mais. E eu responder, né? Eu venho para uma cadeira hoje que foi sustentada por muitos anos por um outro diretor também, né? Um homem. E o desafio para mim foi muito grande, né? De poder provar ali também que eu também era capaz, né? De estar ali. E graças a Deus, né, a gente vem fazendo um trabalho ali. Eu fiz toda uma reestruturação, né, tanto na área comercial, que eu sou responsável, na área técnica, na área de back-office e também, né, que a gente vai falar um pouquinho também da área de marketing, que abrange também a minha área. E interessante falar que a minha área ela é bem mista, assim, mas eu tenho mais homens, né, na área comercial do que mulheres, né? Mulher eu tenho, de vendas mesmo eu tenho uma, e os demais são homens, né? Então você também sofre do desafio que eu sofro, né? Que é liderar muito mais homens do que mulheres. Liderar mais homens, liderar homens às vezes também mais velhos, né? Então, mas assim, diariamente, né? E hoje a gente está com um time muito forte, muito bom, uma interação incrível. Desafios, obviamente, né? Nós temos vários. Inclusive bater a meta, né? Que sempre. Não é fácil. Todo ano. Todo ano. A meta zero. Exato, mas o desafio ali, né? Como líder de uma área muito masculina. Como manter a motivação desse time sem desagradar, sem, ao mesmo tempo... Você tem que manter a pressão porque a gente é cobrado, né? Enfim, muito cobrado. A gente é cobrado por resultado, não tem essa de mais ou menos, não tem resultado mais ou menos. E comercial não tem passado, né? Ele vendeu lá atrás, ele tem que continuar vendendo. Obviamente, assim, né? Eu como a líder da área, eu apoio, né? Eu vou em reuniões com o time, eu apoio, estou junto com eles ali o tempo todo. E participo de muitos eventos, tento levá-los também. Né, fomento essa questão de quem é a Vikings, né, porque como eu tenho esse network grande, eu acabo também, né, apoiando nessa abertura da empresa. Semana passada a gente participou da Infra, que foi a feira, né. Sim, um segmento bem forte. Segmento forte, assim, a Vikings não participava desde 2022, e tinha momentos no nosso stand que não dava nem para entrar. Tava lotado, a gente fez cobertura ao vivo com a nossa agência. Bacana. E assim, foi um grande sucesso. O seu Lars foi no último dia. O seu Lars, para quem não conhece, é o Elon Musk da limpeza. Da limpeza. Sim, da prestação segurança, de serviço. Da prestação de serviço. Assim, quem Exatamente. não conhece tem que procurar aí.
Lars Falben Hansen, porque esse homem é um ícone, realmente. Ele é um visionário acima do seu tempo, né? Desde que eu conheço. E é incrível, assim, que ele mesmo hoje, né, com a idade que ele tem, ele pensa em inovação a todo momento. Né? Então, amanhã a gente tem uma reunião para falar sobre isso. Tecnologia e inovação. Ele é um homem que te tira da zona de conforto todos os dias. Ele realmente te faz crescer. E assim, eu devo muito do que eu sou hoje e do quanto eu tive que buscar superar as minhas próprias inseguranças, porque ele nunca facilitou. Não, não mesmo. Não facilitou. E eu acho que isso, para mim, né, eu olhei de maneira muito positiva. Assim, poderia chorar e ficar no canto, ou desistir, pedir demissão e não voltar, ou poderia engolir as lágrimas e falar, peraí, eu acho que eu sou capaz de fazer isso. A gente lá, a gente criou, né, um mantra, né, que a gente fala, né, que a gente tem que seguir algumas questões ali da empresa, obviamente, mas a gente precisa também entender que a área de facilities, nem sempre o comprador entende o que ele está falando, né, então... nós, como especialistas, é o que o Solars fala, né? Por que a gente não pode, né, ensinar ele orientar? Né? Na verdade, você tem que ensinar mesmo. Exato, porque hoje mesmo eu estava numa reunião de manhã e o cliente, né, não, mas eu quero isso, quero aquilo. Eu falei, então, mas por que nós, como especialistas, né, não podemos sugerir, né, nossos métodos, frequências, porque o Grupo Vikings, né, com a expertise que o Solars trouxe do mundo mesmo, né, que ele foi um grande executivo aí da ISS no global, nós temos ali algumas questões que só a Vikings tem. Né? Então, assim, de dimensionamento, de inovação, a minha área de planejamento técnico, o qual a gente faz os levantamentos, né? Então mas nem sempre o cliente nos permite, né? O cliente fala, não, eu quero isso aqui e acabou. Às né? vezes a gente também sofre muito disso, né? O cara quer fazer um bid fechado, com escopo que ele acha que é bom para ele. Exato. E aí você vai lá e descobre que aquele escopo não tem nada a ver, ele nem sabe o que ele tá precisando. Assim, claro, o cliente, ele conhece o site dele, né? As dores que ele tem ali, mas assim, nós como especialistas, nós temos um olhar diferente que a gente pode dar uma solução que talvez ele não tenha enxergado. Porque o olhar de fora, né? E o olhar de quem não tá ali no dia a dia, e a gente sabe o que tá acontecendo mais no mercado, a gente tá mais inteirado, né? Então, assim, isso o Solar sempre fala, né? Por que o cliente não nos dá a oportunidade igual lá fora, né? Lá fora a gente limpa por metro quadrado, por frequência. Aqui a gente limpa por head count. O cara quer, né? Falando mais bonito, por cabeça. Head count é mais bonito, mas é por cabeça. Aqui o cara quer contratar quantos boizinhos que ele quer, quantos negocinhos. É meio fora ainda, né? Do contexto, assim, pensando na atualidade que a gente fala tanto em... O desafio de mão de obra. De mão de obra, que não tá fácil, né? E acho que para nenhuma área, mas a área de vocês é a que mais tá sofrendo, porque ali eu acho que é a base da pirâmide, né? Exatamente. Então, hoje você concorre com Bolsa Família, para o cara que recebe Bolsa Família, ganha recebe lá algum auxílio do INSS e não quer trabalhar. É um ponto bem delicado, né? A gente trabalha hoje, né, na linha mesmo do sacrifício para você conseguir, né, manter ali as operações, né? Então, e manter um padrão, porque a Vikings tem uma reputação muito boa, consolidada no mercado, boa. Justamente Clientes muito antigos, pelo padrão de qualidade, pela exigência que o Lar sempre foi muito. Um churn baixíssimo, né? Então, hoje, o cliente Vikings, claro, nós temos grandes desafios, como todo mundo tem, mas a gente tem uma pronta resposta muito mais rápida, né? Sim. Tanto em limpeza quanto em segurança. Então, o cliente, ele vai gritar? Ele vai, porque a gente não controla o humano, né? A gente trabalha com um ser humano, né? Que são os nossos funcionários ali. Mas a questão de gestão, a questão de pronta resposta e de atuação, reposição de funcionários, plano de ação, ela é muito mais rápida, né? Eu trabalhei também, né, em outras empresas. De novo, todo mundo tem desafio e acho que a gente está num momento que ainda não é o pior. O pior ainda vai vir. Ainda está por aí. Né? Obviamente, a gente tem que ser otimista, a gente tem que pensar, mas eu acho que se o governo, né, não falando dos incentivos, porque eu acho que é muito bacana ter os incentivos, mas se eles não mudarem esse modelo de incentivo, fomentando que as pessoas ganhem por um período até conseguir um emprego, ou tenham, né, porque, por exemplo, você vai ter direito, mas até é insustentável, né? Não tem então, como. Assim, a gente começa a pensar, por mais que a gente coloque tecnologia, né? Vamos colocar um monte de robô. Se você pensar na tributação que a gente paga, trazendo uma máquina de fora, a gente teve uma conversa com o diretor global de compras de um fornecedor nosso.
custa 4 vezes mais a máquina dele aqui no Brasil do que custa lá na Europa. Ainda né? o Brasil, como sempre, né? A gente vai ficar. Então, assim. A gente vai ficar ainda muitos anos para trás, né? Eu estava num restaurante ontem e vi que eles estavam colocando um robô para entregar a comida. Só que isso já na China já Normal, é comum. Já tem robô sim. entregando comida há muitos anos, sei lá, 6, 7 anos, mais até. Você já tinha o robôzinho, isso é o mais básico do básico. Aqui no Brasil, e assim, um restaurante top. Altíssimo. Porque o custo daquele robô, uma fortuna. para qualquer restaurante, é inviável. Então, o cara vai conseguir quando? Vai cobrar são 5 funcionários aquele robô, praticamente. Então, assim. Aí você fala, não vai. O Brasil vai ficar aí nessa escala de automatização, né? Ainda muito lá atrás, assim, a gente vai ficar décadas atrasados. Até mesmo a IA, né? O que se fala de IA aqui no Brasil ainda está muito fora do que já está fazendo lá fora, né? Então, os assistentes virtuais, 5% somente das empresas no Brasil utilizam IA, efetivamente. Sim. Né? A maioria usa como chat de pergunta e que não a maioria usa um chat de GPT para fazer ali uma pergunta ou outra, melhorar um texto ou outro, mas assim, para suas operações, para melhoria contínua, para trabalho efetivo ali de crescimento da empresa, eu estive num evento recentemente de C-Level lá em Campos do Jordão, que veio o Bernardino, que é um dos maiores criadores assim de IA do mundo, ele é português, e ele mostrou, ele falou 5% somente das empresas até utilizam. Porque não é fácil, né? Quando você fala assim, aplicar IA, demanda bastante estudo, né? Você tem que entender muito bem seu negócio, você tem que escrever todos os processos, porque a IA não faz nada sozinha. Lá na Vikings a gente está começando com a IA, a gente já fez um projeto piloto no jurídico, então todos os nossos contratos já estão dentro da plataforma, e é uma plataforma inteirada com TI, então questão de segurança, porque quando você utiliza a IA de uma ferramenta fora da sua, né? Você tem um risco de vazar. Você tem um risco de vazar informação. Então, a gente já tem ali uma questão de segurança de TI que a gente conseguiu. E essa plataforma, ela utiliza várias ferramentas de IA, né? Porque existem várias ferramentas de IA. Sim. Então, para cada serviço, para marketing, para comercial, para financeiro, para jurídico, você utiliza um app, enfim, né? Então, essa plataforma, ela permite que você cruze as informações. Então, a gente já está com um piloto no jurídico, a gente está começando um piloto agora, um teste no comercial. Então, eu ali com a minha área, eu estou pedindo, né, para a gente começar a fazer relatórios, né, transformar Excel em relatórios, atas de reunião em tempo real. Então, assim, tem muita coisa, inclusive no marketing também, que a gente já consegue melhorar muito com a IA, né? Tem muita coisa que não precisa mais, né? Mas assim, você também precisa treinar o time. Porque não adianta a liderança saber usar a ferramenta e o time não saber nem... eu não faço ideia. Então, assim, hoje ainda é um desafio para as empresas, porque a gente precisa também que o time... Eu acho que é o mais, né, que eu até penso nisso, olhando para essa geração nova, né, falando, eu tô vivendo esse momento que meu filho vai prestar vestibular, enfim, tá olhando. E eu acho que, e tudo para ele não faz muito sentido, porque ele acha que a IA vai substituir tudo, então assim, não precisa estudar mais, porque a IA vai resolver tudo, afinal de contas não vai ter mais emprego. E aí eu falo, meu filho, não é bem assim, porque assim, o pensamento crítico, você precisa treinar ele. Porque Sim. senão você vai ser um ignorante sendo dominado por uma IA, que ela vai ser mais inteligente que você, obviamente, né? Porque não é porque ela tem, você tem algo que ela não tem, que é ter a análise crítica do ser humano, né? Do bom senso, da ética, moral, que isso... Isso, exatamente. Sabe, todas essas coisas que a IA, ela tá aprendendo, e ela tá aprendendo, obviamente, mas ela vai aprender tanto pro lado certo como pro lado na verdade, errado. A IA é mais para direcionar um caminho do que... e também, assim, obviamente, você trazer redução, muitas vezes, de custo em algumas questões, produtividade, assim, ela cresce exponencialmente, né? Então, atividades assim, de rotina que você não precisa mais, óbvio. Exatamente. Mas coisas críticas, né? Atividades mais... Mesmo o jurídico, falando do jurídico, você precisa ter ali uma revisão, um cuidado, porque... O jurídico a gente está fazendo o quê, né? A gente está mais colocando os contratos lá, porque eu quero, de repente, fazer uma reunião com o cliente. Eu vou lá e busco... Já era toda uma automação mais rápida. Qual índice que meu cliente X
É Você está impressionante. criando um assim. repositório Eu não preciso de dados, ficar lendo. um cérebro, né? Igual a gente está questão da fazendo também. produtividade. A gente está nesse momento, nessa função, alimentar o cérebro da empresa para que ele possa munir todas as áreas de informações que você vai lá, tem que abrir uma pastinha, que abre outra pastinha, que está subpasta, você não acha o arquivo. Aí hoje acha tudo na tua rede, se precisar. E lá na minha área agora, eu estou criando, né, uma assistente de marketing, uma assistente de vendas, né? Mas é o que você falou, a gente sempre vai precisar de alguém ali para... Mas isso está em teste, e como é uma ferramenta interna, né, a gente consegue colocar os documentos da empresa, então é uma questão de segurança também. E eu acho que tem um contraponto, né? Enquanto as pessoas pensam que vão precisar estudar menos, alguns pensam, né? Eu preciso estudar menos porque eu já tenho a IA que faz. Na verdade, é o contrário. Você vai ter que ser melhor. Porque se a IA é muito boa, porque na nossa época não tinha... E quem não conseguir utilizar a IA, daqui a anos não vai conseguir emprego também. Exatamente. Não é só conseguir usar o básico. Aí eu tenho que fazer muito com ela. Sim. Eu tenho que conseguir realmente... É uma ferramenta poderosíssima, mas também se eu não souber usar... É isso, mas legal, a gente já trouxe um ponto bem atual, né, que tá... Sim, a maioria dos eventos que eu participo de muitos eventos, eu fui naquele Sales e Marketing, não sei se vocês foram também, assim, não. 90% do evento foi IA, 90% do evento. Teve cases muito, muito, muito bacanas, e uma das questões ali que eles colocaram é que, por exemplo, né, a Magalu que foi criada lá atrás, né? Ela hoje é uma influencer digital. Ela não trabalha só para a Magalu hoje. Ela é contratada para fazer propagandas para outras empresas também. Então, Burger King já contratou ela. Por quê? Porque ela virou uma celebridade. Olha que interessante, né? Então, assim, isso é acoplado a vendas e a marketing. Porque marketing criou ela para uma ferramenta de vendas, né? E ela fez tanto sucesso que hoje ela tem mais seguidores do que muitas pessoas. Na China isso já há muitos anos, então, né? É muito comum eles terem muitos avatares que são vendedores, né? Então, eles realmente... Influências digitais. Eu fiquei assustada quando eu vi como eles vendem, né? No TikTok, como eles vendem... no Alibaba, através desses influenciadores que são avatares, que não são pessoas. Não são pessoas. Isso daí eu vi lá em 2023, mas já existia antes. E agora aqui no Brasil começa a se falar sobre isso. Porque aqui ainda tem muito influencer, né? O influencer mesmo, né? Sim, aquele pessoa. Mas o digital, ele tá vindo... Mas ainda é muito tímido no Brasil. Eu tô até querendo criar um avatar pra mim, porque assim eu sofro menos. Eu posso fazer com ele, né? Eu posso mandar ele fazer várias coisas, né, Van? O que acha? Eu preciso criar um avatar pra vender lá na minha... Tá difícil. Aí eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. Olha que coisa legal. Exatamente. Essa é uma dificuldade que a gente tem, né? E aí, trazendo um pouco para a liderança feminina, né? Já que nós estamos duas mulheres aqui, vamos explorar mais um pouco esse tema. O que você acha que é um grande diferencial nosso, né, das mulheres, assim, à frente dessas cadeiras de decisão? Na verdade, a liderança feminina, né, ela tem alguns vieses, né, ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma força, né, porque a liderança, ela tem que inspirar, ela tem que trazer força, mas ela também traz um cuidado, né, então, muitas vezes você vai cobrar, mas você vai tratar de uma maneira um pouco mais cautelosa, talvez, né? Obviamente, cobrança é a nossa principal fortaleza ali. Não tem como, né? Nós somos cobradas e temos que cobrar. Mas vejo... talvez fazer enxergar, né? O porquê daquela cobrança e que aquilo não é pessoal. E a mulher, ela é multitarefas, né? Ela administra muitas vezes a casa, né? Acho que 90% das vezes. A casa, o marido, os filhos, a ajudante do lar. A ajudante do lar. A comida que entra em casa. Então, assim, esse cuidado, né, essa questão, esse olhar, a gente tem um olhar muito mais amplo, talvez, um 360, né? Ao mesmo tempo que você está olhando... A gente presta atenção aos detalhes que eles, às vezes, deixam escapar. Exatamente. Comportamentos, né? Muitas vezes o homem... Não, ele tem os méritos, obviamente, dele, mas a mulher, ela tem uma questão ali de um olhar diferente. Poxa, o comportamento daquela pessoa tá diferente hoje, o que será que aconteceu? Chama para conversar, né? Esse instinto materno esse instinto, também, né? Que acaba exatamente. Ajudando nesse lado. Então, eu acho que a liderança... Mas também sofremos algumas questões que a gente falou lá atrás, né?
E esse malabarismo de pratos a gente tem que trabalhar todos os dias. Né? Você ainda acha que ainda hoje, né? Você ainda sente que ainda é muito necessário se provar? Ah, com certeza. Assim, né? Obviamente, depois de uma cadeira de diretoria, né, a gente ganha um pouco mais de respeito, né? Quando a gente vai conversar com as pessoas, poxa. Mas ainda é um pouco conflitante, ainda a gente sofre um pouquinho, assim, você percebe. Mas é menos, né? A gente vem ganhando um pouquinho mais de olhar aí e de espaço também, né? Não, com certeza, ainda bem, né? Porque não é possível, bem, né? No auge de 2026, se a gente não tiver mais podendo falar. É verdade. Bacana. E hoje você tem esse desafio de cuidar também da área de marketing, né? Que a gente estava falando que é novo para você, né? É novo. 100% novo. Mas a gente também, só para conectar aqui, que a gente conversou até um pouquinho antes, que não tem mais negócio que viva sem essa área, né? Eu acho que para nós também, que falando do meu lado, a gente demorou a A4. Nasceu já com área de marketing, assim, bem já melhor do que a Alert, porque a Alert já é uma empresa muito mais tradicional, né? Uhum. Então a Alert demorou 20 anos para entender que precisava de marketing, quase. Né? Então, de quase 20 anos ali, a gente rodou com o que a gente achava que era marketing, que a gente fazia interna. O Grupo Vikings também. Quando eu entrei, né, eu logo no primeiro mês, eu troquei uma agência que estava há 10 anos lá. Né, eu vi que não atendia, né, porque por mais que eu nunca tenha atuado na liderança de marketing, né, a área de vendas ela é muito, muito ligada ao marketing, né? Sim. E aí eu troquei por uma outra agência, contratei 2 pessoas para trabalhar comigo. Uma delas, além de marketing, também ela é ligada à inteligência de mercado. Contratei uma plataforma de prospecção para qualificação de leads. Então, ela apoia também o time comercial. Então, é uma área muito ligada, né? Marketing muito ligada ali a vendas, né? O que fazer para que alavanque ali os nossos negócios, para que... qual a visibilidade que a Vikings está hoje no mercado, né? Eu tenho um grande amigo que ele é um grande especialista aí do mercado de facilities. Ele sempre está nos eventos e ele me chama praticamente para todos. Na feira ele falou, poxa, Bianca, que bom vê-los aqui. É muito bom porque a Vikings é uma empresa boa e ela não estava aparecendo, né? Onde vocês estavam? É muito sobre isso, você falar uma empresa boa e não estava aparecendo. Eu costumo falar lá que assim, não basta ser bom, né? Você tem que parecer bom. Você tem que aparecer, Aí, às vezes porque a gente sempre sofreu desse mal. A gente é muito bom no que faz, a gente tem um portfólio enorme, muito interessante, clientes fidelizados aí, de altíssimo peso. E a gente nunca mostrou isso pro mercado. Exatamente. A gente nunca deu o devido valor, a devida, né? É uma empresa de 30 anos, né? Que completa 30 anos esse ano. E aí o seu Lars, né? O nosso presidente, ele falou, foi a melhor feira que a Vikings já fez, né? Então, assim, eu não consegui ainda, né, ter a lista de leads da feira, porque vai ser liberado amanhã. Mas, assim... Foi um grande sucesso, eu acho que passaram mais de 300 pessoas no nosso stand, assim, foi incrível, né? Eu falo que o time estava muito engajado, eu preparei junto com a equipe tudo pensado com muito carinho, assim, sabe, nos detalhes mesmo. E falando assim, né, de marketing, eu tô aprendendo, todo dia eu aprendo um pouquinho, né, lógico. Isso que a gente tá nem fazendo sempre aqui, acertando. Isso que a gente tá fazendo aqui hoje é uma iniciativa de marketing que foi muito difícil de eu falar, não, vamos fazer, porque eu acho que é isso, né, sair de trás da câmera, assim, eu nunca tive essa atuação muito pública, né, apesar de, assim, comercial a gente tá sempre de frente com o cliente, mas é ali, né, one, não é a mesma coisa, né? Você tá, quando você acha assim, eu tô falando pra um monte de gente, sei lá quantas pessoas vão me ouvir, vão me julgar, vão falar que tá ruim, que eu podia ter... Tá falando bobagem. E aí é difícil mesmo, mas é necessário. E aquela coisa daí, a gente precisa pegar um pouquinho daquilo que a gente fala dos homens, que eles vão lá e fazem, né? E feito é melhor que perfeito. Então, vamos fazer. Porque é disso que a gente precisa sair dessa zona de conforto. Então, a gente vai melhorando no caminho, né? E a área de marketing, então, assim, aí eu já mudei de novo de agência, porque a agência que eu tinha contratado não era do nosso segmento e ela teve grande dificuldade de entender o nosso segmento. A prestação de serviços, ela é muito dinâmica, né? Ela é diferente do que vender um produto, né? E aí eu contratei uma outra agência que já tinha um viés mais de experiência, assim, que nos apoiou, inclusive na infra.
fez os vídeos em tempo real, enfim. Agora a gente tem outros desafios, né? Tanto o marketing interno quanto externo, né? Mas eu acredito que a gente já vem melhorando bastante, significativamente, as nossas mídias sociais, nossas redes sociais. Recentemente também eu contratei uma empresa de áudio e vídeo que a gente vai fazer também novos vídeos com celulares, com a Mércia, comigo, com o time, com a empresa, né? Mostrar. E eu acho também que é importante construir esse histórico, né? Porque isso fica, né? Para a posteridade, né? Não é uma coisa, é a história daquela empresa que passa pelos fundadores, mas que isso vai de geração para geração, vai se perpetuando e para que isso não se perca, né? Hoje a gente tem tantos recursos para isso, né? Tem aí o canal no YouTube que você pode deixar lá tudo construído e usar isso para o marketing, para mostrar para os novos funcionários que chegam como é que as coisas começaram. E o marketing, assim, para mim também é muito novo. É algo que você não vê resultado ali, não é um resultado imediato, não é. E talvez para os sócios seja difícil de entender, né? Que, mas eu tô gastando nisso, faz um ano que eu tô gastando, não vi nada, não converteu 2 coisinhas e tal. Mas você não consegue medir esse alcance e no curto prazo, né? Mas você vai percebendo que você começa a ficar mais conhecido naturalmente. Exatamente. Em lugares que você não tinha tanto acesso, e aí você fala, nossa, começa a acontecer um fenômeno, que é o que as pessoas chamam de viralizar, tá? Às vezes não é isso, não viralizou nenhum vídeo, mas só o fato de você estar aparecendo com tanta frequência para aquele público ali, isso já muda a tua reputação, teu status reputacional naquele meio, né? Você começa a ganhar autoridade, porque aquela pessoa fala tanto isso que talvez eu acho... E é legal mostrar, né, o que a gente vem fazendo, os diferenciais... mostrar mesmo. Mostrar que a gente tem autoridade sobre aquilo, sobre esse assunto, né? Exatamente. O que a gente está falando. Aparecer para o mercado. Eu acho que o mercado, ele tá carente, sabe? De boas empresas. De empresas sérias, de empresas que atendem. Muitos compradores, eles já falaram para mim, poxa, não conhecia tal, mas me conhecem. E aí acabam, né? Poxa, vou tentar, vou apostar, né? Sim. E com isso a gente vai crescendo, a gente vai criando corpo. Eu acho que a área comercial, ela é isso, é o barquinho na frente e a gente vai abrindo os mares, né? E então... isso que você estava falando assim, o marketing também, ele conecta muito com a pessoa, né? Quer dizer, a sua, né? Você, a pessoa da Bianca hoje, representa o Grupo Vikings. Né? Então a gente também carrega muito isso que antes eu não... Reputação pessoal. A empresa passa a ter, né, um rosto. Né? E você tem que tomar até cuidado muitas vezes com o que você fala, porque você não tem ideia de que aquilo pode repercutir na imagem da empresa. Negativamente, às vezes. Sem dúvida. Mas tem esse lado, mas assim, você vê como ganha relevância, porque na verdade quem faz negócio são as pessoas, não é uma empresa, né? Não é um CNPJ, né? São pessoas, então a pessoa confia na Bianca, na pessoa da Bianca, que hoje representa o Grupo Vikings, mas essa reputação ela vai com você, né? Pra onde você for. Exatamente. Então isso também é muito interessante, né, quando a gente fala de marketing, porque é algo que a gente constrói, não só pra onde a gente, né, pra empresa que a gente tá trabalhando, mas a gente constrói pra gente, né? Acho que é um legado pessoal. Exatamente. Legal. Acho que a gente já falou, você acredita, a gente já falou mais 50 minutos. Acho que... gente, eu falo bastante, se deixar eu fico falando até amanhã. Não parece, mas... Vamos tentar aqui caminhar mais pro final aqui. Eu queria te perguntar sobre, assim, o que você deixaria, assim, de conselho, né, para uma mulher que está começando hoje, que se senta aí, eu tenho até uma moça começando lá, né, na Alert agora, que eu quero muito que ela vá para a área de vendas, né. E eu percebo que a mulher sempre tem mais medo do que os meninos já estão se atirando, não sabe? Já tá toda mulher tem medo não, viu? Ela já tem aquele jeito assim mais, né, comedido e tal. Qual o conselho que você daria, né, para essa mulher que está começando hoje nessa área de vendas, uma área mais masculina pensando em tecnologia ou segurança? Porque como você já falou, o Facilities é um mundo ainda mais acessível para as mulheres, né? Olha, eu acho que tudo na nossa vida a gente tem que ter uma meta, tem que ter um sonho. Né? Quando eu fiz coach, a gente aprende muito sobre isso, né? Se você quer ser algo ou alcançar algo, você tem que colocar uma meta, uma data, um prazo, ir atrás, né? Ninguém vai atrás por você. Ninguém vai olhar para você e vai falar assim, eu vou estudar por você, eu vou vender por você. A área comercial, ela tem que ser uma área muito ambiciosa, obviamente numa ambição saudável, mas a pessoa, ela tem que sempre pensar no CPF dela.
Hoje ela representa uma empresa, amanhã ela representa outra, mas quem é ela sempre vai estar ali e ela vai ganhando corpo, né? Então, assim, a propriedade que a gente fala muitas vezes, poxa, olha, ela já fez aqui, ela já esteve ali. Então, assim, você vai ganhando, né, ali e colocar como meta, né? Tem pessoas, né, que não tem ambição, assim, de ser algo ou ser alguém maior, né? Essa pessoa já não serve para o comercial. Exato. Não tem ambição, não serve para o comercial. Assim, eu sempre foquei no meu objetivo, eu sempre quis ser uma executiva, né? E eu quero mais ainda, né? Então, assim, a gente tem que correr atrás, a gente tem que colocar e sempre conciliar com a vida pessoal, que não é fácil, né? Principalmente a mulher. Essa coisa da meta que você falou, eu concordo muito, que é aquela história que a gente sempre fala, né? Para que quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Exatamente. Então, se você realmente não Esse tem negócio de deixa a vida me levar não serve. Se você não tem um plano existe. de vida, você vai ser levado para qualquer lugar. E você quer viver do acaso, você vai ser deixa a vida me levar. E as escolhas, né, que nós fazemos, né? Porque às vezes você fala assim, não, aqui tá bom, ali tá bom. As escolhas, elas determinam exatamente para onde você vai, né? Então, de repente, se eu não tivesse escolhido tal coisa e analisado com muita cautela, né? E principalmente... E não quer dizer que vai ser fácil. Não, aliás, não vai ser nunca fácil. foi. Não vai ser. Nunca foi. Então, assim, às vezes, as dificuldades que a gente vai passar por elas, a gente vai ter que usar elas como combustível para buscar melhorar, porque... É isso, né? Não, a gente já sabe na área de vendas que a gente tem que acostumar com ele, porque vem 50 nãos para um sim. E esse sim tem que valer pelos 50 nãos que você ouviu antes. Né? Eu sempre falo isso nos treinamentos de vendas que eu dou, também eu falo, gente, vocês têm que saber ouvir não. Se você ficar melindrado no primeiro não, você não serve para trabalhar no comercial. E se você ficar focado 24 horas na meta que você tem que entregar, você não vai vender. Você tem que focar no seu resultado pessoal, no seu resultado, mas assim, você tem que ir atrás. Eu fui melhor nessa reunião do que na outra, né? Como exatamente. Eu me autoavalio, né? O que foi bom nessa que eu posso fazer diferente? Autoconfiança. O que eu posso fazer diferente na próxima, né? Exatamente. Eu acho que eu sempre saía de uma reunião pensando que na próxima eu não ia cometer mais aquele erro, que eu ia trazer um outro ponto de vista, algo que... E planejamento, né? Que eu não tinha pensado. Porque quem não planeja, não trabalha, não alcança, né? Então, você tem uma meta no ano, tá? O ano começou, o que eu fiz? O que eu vou fazer? Né? Se você não planejar, eu falo para o time, você tem que ter os big fishes de prospecção. Tem uns 5, né, grandes clientes, grandes mesmo, mas você tem que ter os médios, você tem que ter os pequenos, porque os grandes às vezes demoram 2, 3 anos para ver. Tem que ter o plano A, B, C, Você tem que ter o plano A, o B e o C. Se você ficar focado só ali em uma coisa, você dispersa das demais. Então, assim, eu sempre bati minhas metas no comercial, nunca deixei de entregar minha meta, mas assim, eu sempre corri muito atrás, né? Eu nunca fiquei sentada lá na cadeira esperando as coisas acontecerem. Então, eu acho que um conselho que eu dou é focar no objetivo, na meta que você quer alcançar, colocar um prazo. O que eu quero ser daqui 5 anos? Onde eu quero estar daqui 10 anos, né? Tem gente que não tem muito, é aquilo que eu falei, não tem muita ambição, mas se você não tem muita ambição, você não dura no comercial. Porque o comercial, ele passou o mês, ele já tem que vender de novo. Passou o mês, ele tem que vender de novo. Não basta você fazer só esse mês ou esse ano. O ano que vem começa tudo de novo. Exatamente. E eu acho que é isso, no comercial, né? A gente às vezes é muito esquecido nesse ponto. Para mim, foi sempre uma questão assim, a gente ouve, né, muito nas empresas falar assim que ninguém é insubstituível. De fato, ninguém é insubstituível. Mas... quanto mais você se tornar uma pessoa difícil de ser substituída, melhor para você. Exatamente. Né? Então, assim, a chance de você ser substituído vai diminuindo muito. Diminui porque... Então, se você partir desse princípio, realmente, ninguém é insubstituível, mas se você for cada vez melhor... dificilmente você vai ser substituído. Você vai ser substituído. Então, eu acho que é essa coisa da resiliência, né? De descobrir em você essa muita motivação. Resiliência. Automotivação. De por que eu acordo todo dia para levar não? Para levar não, 10 não, porque quando você levar um sim, vai valer por todos os 10 que Cara, você assim, levou. o que eu falo, vender para mim é uma excitação, assim, é um êxtase, né? E eu falo pro meu time, assim, não é só o fato do dinheiro, é o fato é uma conquista, da conquista, de você falar, eu ganhei aquele contrato. E quando você sabe, né? que você... É como se os homens têm, talvez, essa ligação muito forte com o futebol, né? Então, torce para aquele time loucamente, quando o time ganha, que legal.
E essa sensação, né? Essa Quando sensação. a gente ganha um contrato, é a sensação que venceu um jogo, né? Uhum. Venceu um jogo contra o seu rival, mas... Você tava ali num jogo, você tava ali, alguém tava tentando junto com você e você fez o gol. E Então, você assim, que levou, enfim. E aí você levou a taça. É muito Exatamente. bacana. Muito É bom. isso. Bianca, muito obrigada por Eu que ter agradeço, foi um grande prazer. participado do nosso capítulo, aí mais um do Conexão Segura. Vocês que ainda não seguem o nosso canal, acompanhem a gente nas redes sociais, nosso canal no YouTube, Alert System Brasil, no Instagram e também no Facebook. E, por favor, sigam para os próximos. A gente vai trazer muita gente interessante ainda aqui para bater um papo alegre aí, descontraído, como foi com a Bianca. Obrigada, Bianca. Obrigada, gente.